Vamos lá, pessoal. Preparei esse material para a gente falar de alguns detalhes dentro da Tydals Miller. Então, para quem ainda não entendeu, a Tydals Miller é uma casa independente de operações estruturadas na Bolsa Americana. A intenção é ter uma comunidade especializada nessas operações que seguem uma metodologia mais conservadora e com gestão de risco. A ideia não é ter um drawdown nas operações alto. Então, por isso que a gente segue metodologias específicas, com operações específicas dentro de derivativos na renda variável. Objetivos: vencer o CDI. É interessante, né? Porque a gente está na renda variável e a gente às vezes fica comparando com produtos de renda fixa, com a indexação de CDI. Mas justamente por procurar uma metodologia mais conservadora, eu acho que a intenção é justamente essa: preservar o capital. E por isso que a gente leva para esse último tópico de criar escala sustentável. Porque assim a gente consegue escalar o valor do notional que estaremos trabalhando. Por isso que quando eu falo de vencer o CDI, eu estou falando de estourar a bolha da renda fixa, abandonar produtos bancários, questionar estratégias diversas, as que existem hoje. Aceitar algum nível de risco. Claro, que justamente a gente está falando de renda variável, então não são produtos de renda fixa. A gente está estimulando, incentivando de que é mais saudável com que você corra algum risco pelo menos, para aceitar, para tentar uma rentabilidade muito melhor do que nós temos hoje. E a escala sustentável, a ideia é que essas operações a gente consiga perpetuar elas com o tempo, que não seja algo difícil, moroso, que dê muito trabalho, que você consiga de repente conciliar com o seu trabalho. Acho que essa é a ideia. Instrumentação. Bom, então por que saímos da B3? Na época eu estava fazendo as operações na B3 e aí eu migrei por completo para a Bolsa Americana. Liquidez. Só isso. Liquidez. Eu percebi que muitas estruturas que eu estava montando na B3 eram mais complicadas porque você não achava book, os preços não eram favoráveis, as corretoras de certa forma fazem o possível, mas você percebe que principalmente quando você vai encerrar as operações, o book de ofertas, às vezes você tem a própria corretora onde você está operando na outra ponta, ela vai abrir um spread, a operação não vai a seu favor, enfim. Se eu puder resumir, é o seguinte: tem muito mais liquidez no mercado americano. Não é uma questão de preferência porque eu gosto de lá e eu não gosto daqui, não, é simplesmente por questão de negócio. Apenas, é só isso. A Bolsa Americana, de fato, e eu não consegui ver isso da primeira vez que eu abri conta, eu fui para lá, eu testei operações mais especulativas, não gostei, voltei para cá e depois eu fui entendendo, estudando mais, eu entendi que, poxa, sim, tem coisa ali, as estruturas que a gente monta funcionam muito melhor lá, de tal forma a inviabilizar aqui na B3. Você pode tentar? Você pode tentar. Vai conseguir? Acho que por vezes você até consegue, mas você vai sentir uma dificuldade maior de abrir a estrutura, de fechar a operação. E na Bolsa Americana, no nosso caso, a gente vai usar uma corretora chamada Taste Trade, antiga Tasteworks. Tem várias, só que a gente já está mais acostumado a usar pela Taste Trade, tá? Bastante segura, bastante sólida, então a gente vai por ela. Sobre os ativos, o que a gente opera lá? A gente opera contratos futuros. Igual aqui na B3, quando a gente fala de mini índice, mini dólar, lá eles também têm o mini índice deles, tem esse micro mini índice. A gente tem várias opções, diferentemente daqui. Sobre notional, quanto de dinheiro eu tenho que ter para fazer essas operações, entrar na comunidade, poder participar? Claro, você pode fazer por teste, você pode abrir uma conta lá na Taste Trade, usar uma conta demo, fazer teste. Eu acho super válido para quem quiser, está iniciando, quiser fazer primeiro com teste, faça. Mas se a gente estiver falando de valores reais, é o seguinte: eu usei dois produtos que a gente tem aqui de operações, uma chamada Miller, a outra PRSC. A gente monta bastante elas. Tem outras, mas essas são uma das principais. Então a gente tem o mini índice, o ES aqui em cima, é o mini índice, e a gente tem o micro, que equivale a 10 vezes menos o valor que a gente está usando em lotes do mini índice. Então, normalmente quando a gente vai montar uma Miller, por exemplo,
ela pode dar uma variação na montagem, ela pode te pedir um notional, né, um valor em dinheiro para montar ela, de $2.000 a $10.000. A PRSC de 3 a 6 mil dólares. Enquanto no micro, de 200 a $1.000, a PRSC de 300 a 600 dólares. Então, esses são valores médios que ocasionalmente você pode encontrar. Na hora que a gente vai executar a metodologia e você vai montar uma Miller, por exemplo, se a gente pensar nos menores valores, o micro, eu vou montar uma Miller a partir de 200 dólares. E aqui eu estou colocando margem. Por quê? Dependendo para onde o preço anda, é possível, dependendo de como você montou a Miller, de como está o seu delta, a corretora te puxe algum notional com a passagem dos dias. Não exatamente o dobro do que você colocou, mas ela pode puxar alguma coisa. Então, por margem, por garantia, o mínimo para montar uma Miller e ficar durante o mês, 400 dólares. É bastante saudável. Uma PRSC, 600 dólares. Se você quiser fazer o casamento das duas, o que costumeiramente nós costuramos essas duas operações, porque uma dá suporte para a outra, não que elas não possam ganhar de forma independente, elas ganham também de forma independente, mas fica mais robusto quando você começa a somar. Então, para alguns talvez, poxa, são um valor um tanto que alto. Infelizmente, eu acho que menor do que isso, são operações muito especulativas onde começa aquele ganha-perde, justamente o que a gente está fugindo, não é o que a gente almeja aqui, tá? Então a gente está falando de pelo menos uma ideia ou de 400 ou 600 dólares, idealmente a partir de $1.000 na corretora para ter mais folga para montar as operações. Profit, quanto que normalmente essas operações dão de lucro? O mínimo que a gente busca é de 3% em cada uma. O médio que costumeiramente chega é de 6% em cada uma. E o máximo, é meio assustador isso, né? Mas é de 80% na Miller e PRSC de 40%. Por quê? Isso daí acontece quando você deixa a estrutura por mais tempo, ou seja, você alcançou, por exemplo, 6%, mas a partir de agora você está disposto a correr o risco para tentar rentabilidades maiores. Você já pegou o lucro de 6%, a outra de 10%, a outra de 3%, 4%, 5%, você fala, bom, essa daqui eu vou deixar porque eu quero ver se eu aceito ou zerar nela ou alcançar o maior lucro possível. Então, existe essa beleza delas, de fato, é um dos diferenciais que é almejar pelo máximo potencial possível delas. Bom, sobre o loss. Como são estratégias que fazem um hedge, é normal a gente ver rentabilidades mínimas de 0,5% para baixo. Por isso que eu coloquei aqui mínimo e médio. É mais comum, assim, o máximo que a gente vai prever de loss é 2 vezes o profit normal que a gente costuma pegar na Miller e na PRSC. Ocasionalmente, se você monta a operação e ela começa a correr, o preço começa a correr para baixo. É claro que tem formas da gente sair no 0 a 0 e é isso que a gente costuma fazer dentro da Titleist Miller. A gente monta uma estratégia dessas. Se não for suficiente o hedge natural dela, durante um cenário que a gente está vendo que o preço está caindo, a gente monta um outro hedge para segurar esse preço. Agora vamos supor que isoladamente você queira sair delas. Você vai aceitar no máximo 2 vezes o profit base. Então se você imaginava, dá de exemplo, na PRSC, se você estava supondo que você montou de uma forma onde o lucro médio que você vai pegar no mini índice vai ser de 300 dólares. Então significa que você vai aceitar 600 dólares de loss. Tá? Eu estou dando como exemplo. Vamos usar o exemplo de uma operação da PRSC. Normalmente ela serve como pivô. A gente pode começar montando por ela. Lembra, para quem viu o vídeo anterior, eu mostro essa ilustração. Quando você monta ela no software, com o tempo ela vai subindo essa curva de payoff. Ela começa deitada e aí, conforme os dias vão passando, ela vai já te dando o resguardo para ambos os lados. Eu vou mostrar aqui na tela de fato do software, olha só, para entender melhor. Ela é um ratio spread com calendários diferentes. Ela é uma arbitragem perfeita com relação à distância entre contratos e distância entre calendário. Essa é a curva de payoff dela.
a gente tem um buying power, aquele notional que eu te falei, no mini índice. Então eu paguei $3.200 para entrar nela. Ela tem um potencial máximo de $1.000 nessa planície. E ela tem um potencial máximo de $11.000, $12.000 na ponta da tenda, na ponta do planalto ali. É claro que isso é na teoria. Na prática, a coisa acontece diferente. Por isso que a gente ensina e a gente incentiva as pessoas a participarem junto e aprenderem como é que se faz. Porque isso daqui é na teoria, esses valores são teóricos. Você percebe? Eu poderia não falar nada a partir de agora, falar, pô, isso aqui é maravilhoso, você percebe? Você coloca 3.200, você vai já daqui com o preço subindo, você já pega $1.000, mas não é assim que funciona. Porque você tem diferença de calendários e isso significa que este valor que está aqui em cima de 1.000 e de 12.000 no máximo, na verdade não é esse valor que vai dar. Você vai ter que sair antes por causa da diferença de calendário. Lembra, aqui a gente está buscando, primeiramente, não perder e segundo, cercar o mercado, fazer um hedge sintético para se resguardar de drawdown e ganhar para os dois lados. Olha só, essa tela aqui seria no 0 dias. Então você acabou de montar ela entrou a mercado. Ela já vai começar te assegurando para baixo. Antes de você ter aquela queda que vai para o infinito e além, no começo dos dias, ela já está te assegurando com uma boa margem de distanciamento, de deviation do preço para baixo. Aqui está o seu risco. E você monta ela já assegurado. Bom, aqui é a partir de 10 dias que você já tem ela montada. Então, 10 dias se passaram, o gráfico de payoff subiu por causa do θ, que é a grega equivalente ao tempo, então ela está ganhando θ. Conforme os dias vão se passando, a sua estrutura vai ganhando valor, tanto para cima quanto para baixo. A característica da PRSC aqui no caso é que aqui no meio ela vai afundando, mas isso daqui é controlado. Você não vai deixar chegar até os últimos dias e você desmonta ela em uma semana ou 2 semanas ou 3 semanas no máximo. Você não deixa chegar até a última semana. No máximo, se o preço não te favorecer, você vai zerar ela. É isso. E olha só, 10 dias depois, se o seu preço começa a escorregar aqui para dentro da tenda, ela já vai te dar próximo de $1.200, $1.300. Pode ser um pouco menos que isso, mas olha a equivalência. Em cima de $3.200. Se o preço sobe, ele pode começar a te dar aqui $400, $500, $600 em cima dos 3.200. Olha só a quantidade de rentabilidade que nós estamos falando. Naquela primeira tela que eu te mostrei, eu falei de 6% em média para se buscar, mas você percebe que a gente está falando às vezes de valores maiores. E aqueles valores de 80%, 40% enormes estão aqui dentro da tenda. Você entendeu? O mais importante aqui é não perder. Vamos lá. Quais as variáveis que a gente utiliza? Basicamente 2. O IV Rank, que é a volatilidade histórica do ativo que você está operando, e o volume que você enxerga no gráfico. Ah, mas não tem nenhum indicador que eu possa usar para me auxiliar? Fica a critério de cada um. Pode. Eu só não acredito mais em nenhum indicador. Com o passar do tempo, se o preço cai no gráfico, a volatilidade dele começa a subir. E o que acontece? Impacta na minha curva de payoff. A minha curva de payoff começa a cair. O IV Rank ele funciona como uma pressão atmosférica. Quando a gente está com uma vol baixa, vol que eu digo aqui, né, nossa volatilidade histórica, o nosso IV Rank, baixa e a gente vai montar a estrutura. Se o preço começa a cair, a nossa vol vai começar a subir. Se a nossa vol começar a subir, a nossa curva de payoff aqui ela vai ser impactada. Ou seja, se a nossa vol começa a subir muito e o seu preço está aqui, próximo daqui, ao invés, às vezes, de 1.200, você pode ter 800 de lucro, menos. O que não te descarta a possibilidade de ainda sair no lucro. Tá? Você percebe que existe um ritmo que a gente se atenta. Mas, em resumo, são esses 2 indicadores que a gente utiliza, IV Rank e volume. O IV Rank você encontra na plataforma da TestTrade no cabeçalho. E o volume você tem indicadores ali que você consegue colocar no TradingView de forma gratuita. E ele já vai te dar, dentro do gráfico diário, que é o que utilizamos, onde estão as regiões de maior volume. Você vê que realmente o preço, incrivelmente, né, bateu numa região de pico de volume e foi para outra exatamente. O operacional, então, a gente está falando num resumo de usar 2 softwares.
duas plataformas, o TradingView e a TastyTrade. Por eles, a gente já consegue visualizar, escrever as operações e utilizar o alarme. A questão do alarme é algo bem interessante, porque nesse momento é a cotação, está ao vivo. Eu estou no mini índice. Aqui eu tenho os meus alarmes ativados. Eu tenho 2 para baixo e 1 para cima. Detalhe, eu uso a versão gratuita do TradingView. Tá? Você não precisa pagar nada, por mais que tenha um delay. Como a gente utiliza o gráfico diário, a gente tem muito tempo para olhar as operações, então você percebe que o ritmo delas é bem mais lento. Tá? O que acontece se o preço for para baixo do alarme? Vamos ver se está funcionando. Tá? Não sei se deu para ouvir ele tocando no celular também. Quando ele passa desse alarme, o que significa? Não é que eu estou perdendo. Eu estou controlando a frequência das minhas posições. Eu estou controlando o seguinte. Olha a distância que eu tenho até chegar aqui. Isso provavelmente vai demorar mais amanhã, na outra semana, se o preço cair até aqui. E aí eu vou ver qual que é a velocidade que ele está caindo, se eu preciso mexer nas minhas operações, se eu preciso encerrar elas. Você entendeu? Então eu coloco alarmes onde, principalmente para quem trabalha, para quem não tem tempo para ficar olhando, não é o fim do mundo. É prático, é fácil. Eu sempre utilizo. Às vezes eu não estou no computador, eu estou fora durante o dia, e aí toco o alarme no meu celular, eu olho, falo assim, deixa eu ver o que está acontecendo com o preço, e eu só vejo a frequência dele. Ele está comportado? Ele está subindo, ele está descendo, mas ele está comportado? Não, ele está comportado. Existe uma natureza. Qual que é a natureza dele? É essa que a gente está vendo. É uma variação normal do preço, de especulação das empresas, enfim. E aí eu reajusto o meu alarme, está tudo certo, e toco a vida. Tá? Então, essa questão do alarme, ela é um ponto muito importante, porque como a gente precisa monitorar as operações, e de novo, não com frenesia, mas de uma forma saudável, o alarme, ele cai como uma luva, ele resolve o nosso problema, entendeu? Por quê? Olha só, overnight, esses índices futuros, eles continuam abertos durante a madrugada. Se você não estava sabendo desse detalhe, tá? Ele continua aberto, então ele fecha, do nosso horário aqui de Brasília, ele fecha entre 18 e 19 horas e reabre. Muito parecido, se não me engano, com Forex, né? Para quem opera Forex. A madrugada, ela não tem uma movimentação forte, ela diminui bastante a volatilidade dela, o volume operado. Mas mesmo assim ele fica aberto. Então os alarmes são essenciais, porque você deixa o celular ali para dormir, ele está conectado no Wi-Fi, ele está conectado na internet durante a madrugada. E aí, no caso, se você não deixa, então talvez seja um pré-requisito, tá? Deixar o alarme carregado à noite do seu lado, com Wi-Fi. Mínimo. Você percebe que é uma prática comum de quem faz essas operações, tá? É porque falando assim parece que o mundo vai acabar quando você está dormindo, não é isso? Eu vou falar de mim. Quando eu comecei a montar essas estruturas, eu olhava para o celular a cada 5 minutos, ou menos. Porque, claro, era uma novidade para mim, como pode ser uma novidade para você. Eu tinha receio. E aí, conforme os dias foram passando, eu fui entendendo a natureza do mercado, eu fui pensando, eu falei assim, bom, agora eu estou entendendo por que tem gente que faz essas operações e ganha dinheiro com isso e aceita esse nível de risco, porque o nível de risco não é alarmante. Longe disso. Dá para você levar isso numa boa. É só você se acostumar a ter sempre o monitoramento sendo visto aqui pelo gráfico para você saber o que está acontecendo com as suas operações. Lembra? De acordo com essas estruturas, é você quem está gerenciando o seu patrimônio. Insight. A Titleist Miller só utiliza operações por derivativos. De fato, a gente... Deixa eu já pular para a próxima tela, você vai entender. Essa tela aqui é bem interessante, ela é polêmica, né? Por que eu coloquei essa tela aqui? A Titleist Miller só opera por derivativos, porque a gente entendeu, eu entendi, que a melhor chance que a gente tem para rentabilizar no mercado financeiro é através dos derivativos e operações de crédito. Nesse momento é bem interessante, eu não quero me estender muito aqui, então eu vou tentar resumir. Por experiência própria, eu larguei mão de day trading, de swing trades, de operações com variação linear. Variação linear é quando você faz um day trade, quando você compra um buy and hold, quando você compra uma ação e o mercado sobe e você ganha percentualmente igual.
o mercado cai, você perde percentualmente igual. Esse tipo de operação, esse tipo de vida, eu achei que não é sustentável. Percebe? Nesse momento eu tô batendo em muita gente. Eu pontuei aqui inúmeras coisas que a gente vê no YouTube hoje. E, gente, na boa, assim, eu tô sendo super sincero, honesto com vocês. Mas eu ganho. Meus parabéns, excelente. Fico feliz por você. Mas eu vou te falar, o que eu tenho visto, 90 a 95% de material sobre o mercado financeiro que está no YouTube, está na internet hoje, tá complicado, gente. Putz, tá complicado de você acreditar nisso daí. Não tem sustentação. Forex, vou dar exemplo. Forex eu já tentei há não sei quantos anos atrás. Eu já fui atrás do Forex, eu já abri conta em corretora lá fora, nas ilhas de não sei da onde. Eu já fiz robô trader, já comprei robô com aqueles russos que fazem no MetaTrader 4, 5, já programei, já fiz um monte de backtest, já comprei planilha automatizada também, sabe aquela fórmula dos, não, só 15 minutos por dia e você vai ficar rico, cara. Assim, para quem, se você tá ganhando, porra, legal, eu fico feio, sério, mas qual que é a chance? Qual que é a chance? Pelo amor de Deus, qual que é a chance? Salas de call eu já participei de algumas, com aquela análise rasa, né? Até porque o cara tá ganhando só do fato dele tá fazendo propaganda de uma corretora, dele tá fazendo propaganda de outros produtos, e aí você fica na sala de call, e aí você fica esperando, e aí você fica o dia inteiro assistindo, e aí você fica esperando dar um pullback, entrar numa zona de compra ou de venda, e você acha que isso é sustentável também? Eu coloquei day trading aqui, acho que nem precisa colocar day trading aqui. Day trading com variação linear, como eu falei, já fiz também bastante, aqui, lá fora. Você quer ver uma coisa legal? Mesmo no mercado de opções, que é o que eu estou falando em derivativos, quando você vê propagandas de operações de 300% de ganho, 1000% de ganho, isso daí também é uma especulação pura. Não existe uma metodologia robusta por trás disso. Você vai perder em certas operações, esperando ganhar mais em outras, mas às vezes você pode entrar em dias que você acaba perdendo esses 100%, 200%, 300%. Para você recuperar isso depois, o seu psicológico já é outro. Você está entendendo? Teoria eterna. Teoria eterna eu pus aqui de uma forma assim, respeitosa, porque existem muitos canais sérios que passam muitas informações legais, eu acho bacana, eu já aprendi muito com isso também. Só que eu percebi o seguinte, é uma teorização eterna, legal, bacana para aprender, mas em que momento a gente coloca na prática? E aí quando você vai olhar, a prática é fraca, a prática não tem essa fundação firme para a gente poder sobreviver e ganhar mais. Bom, deixa eu continuar. Dividendos. Verdadeiramente vai fazer alguma diferença nos percentuais a médio prazo? Eu acho que não. Dividendos tem a ver muito com carteiras de buy and hold, proventos dentro de FIIs, carteiras recomendadas de ações que ganham com dividendos, proventos, e normalmente qual que é a promessa? A longo prazo, certo? Não, você faz porque é a longo prazo. É polêmico, eu respeito, mas eu abri mão disso também, tá? Eu não vou ficar esperando uma carteira rentabilizar o que eu estou esperando durante 20 ou 30 anos. Sinceramente, eu pretendo por menos tempo. Só isso. Eu vou resumir dessa forma, tá? Então, essa forma pode dar certo? Pode dar certo, mas o que a empresa está te devolvendo, você acha que realmente vai te fazer tanta diferença assim em 30 anos? A gente não está nem colocando juros aqui, né? Os outros acho que eu nem vou entrar, tá? Stand-up de tesouro direto, talvez acho que você já entendeu. CDBs, todos esses produtos de bancos, não querendo tirar o mérito das pessoas que trabalham com isso. Essa tela que eu estou mostrando para vocês, ela é importante. Por isso que eu falo lá naqueles primeiros slides, eu falei, vamos refletir sobre o que estão dando para nós de informação e conteúdo e vamos tentar olhar para algo novo como o que eu estou passando para vocês, assumir riscos, um risco controlado para tentar uma rentabilidade melhor, por que não? Fazer a gestão da própria carteira, por que não? Se é pelo bem do próprio bolso, da sua própria saúde financeira, tá? Então, e aí, essa próxima tela é justamente para fazer o oposto, já que eu crucifiquei essa e desci o martelo nessa daqui. Então, qual que é a saída? Eu estou passando aqui para vocês esses nomes que são de pessoas que eu aprendi essas operações lá fora.
Estas pessoas que você está vendo, elas utilizam a Taste Trade, por exemplo, para fazer as operações, e elas customizam as operações como a gente customiza aqui na Titleist Miller. A Titleist Miller ela foi inspirada através dos estudos que nós fizemos, dos vários operacionais que cada um destes tem. E eu incentivo vocês a qualquer curiosidade, coloca o nome deles no YouTube, assista o que eles estão fazendo. Eventualmente você vai encontrar o lucro que eles estão tendo. Aí o bicho começa a pegar. Se talvez demorasse muito tempo até você chegar aqui, aproveita essa oportunidade que eu estou te mostrando, essa tela, e vai pesquisar o nome dessas pessoas, tá? Para você entender o quanto de lisura a gente está tendo aqui na conversa que eu estou tendo com vocês. E o que mais? Acabou. Entenda quais são os próximos passos do que eu estou fazendo aqui. Titleist Miller, neste vídeo publicado, na data que for publicado, você vai ver que eu ainda vou abrir um canal do Discord da Titleist Miller. E se você tiver um interesse mesmo em entrar nesses operacionais, você pode me passar um e-mail aqui da Titleist Miller, dizendo que você tem um interesse, que você viu os vídeos lá e você quer entrar para uma lista de espera. Eu vou colocar essas primeiras pessoas que chegarem até o canal, vai ser gratuito, as pessoas vão poder entrar, a gente vai operar junto, vocês vão testar, a gente vai criar essa comunidade. A ideia não é que eu fique servindo de mentor o tempo todo, a ideia é que as pessoas aprendam e comecem a passar o bastão, a entender, a pulverizar a informação, certo? Só que nesse momento a gente está construindo o Discord ainda. Então, se você quiser, já vendo esse vídeo, eu não sei se já vai estar pronto, se vai estar na descrição. Caso não tiver, acessa pelo e-mail. Tá? Me passa um e-mail e fala assim, olha, eu quero entrar nessa lista de espera. Quando eu tiver o Discord ativado, a comunidade pronta, eu vou te passar um e-mail e você entra. Pode ser? Não vou estender mais para não ficar muito prolixo. Tá? Acho que vocês já entenderam. Se tiver o interesse, por favor, passa o e-mail e vamos trabalhar junto. Tá bom? Valeu. Até mais.